Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos do local habitual da Rádio Savana 100.2. Continuamos a acompanhar no chilling.sap, no Facebook, no YouTube e também em diferido na televisão independente de Moçambique, aos domingos às 21 horas e às quintas também às 18 horas e 30 minutos. Boa noite, Fernando Lima. Bem disposto, uma semana com notícias um pouco boas, mas também muito mais. Más e boas, mas isto é o nosso país que tem coisas boas, tem coisas más, habitualmente mais más que boas, mas para termos mais notícias boas, é por isso que aqui estamos e gostaríamos de dar sempre boas notícias nas nossas publicações e aqui na Rádio Savana. Fernando Lima escolheu como facto de semana a morte do general Wang San. Eu penso que este era um polícia muito sui generis. E eu devo dizer que também esta escolha é muito sui generis. Em 40 anos da minha carreira, eu nunca fiz um obituário de um polícia ou fiz uma crónica sobre um polícia. O Wang San era uma pessoa da minha geração, da minha idade, nascemos no mesmo ano. Quando em 1975 eu ia para a universidade, o Wang San andava aqui nas ruas da capital de Maputo. Aliás, nessa altura ainda não era Maputo, era Lourenço Marques, e andava a pé. Ele era dos primeiros polícias selecionados para irem à RDA. Mais tarde passou a andar daquelas motas, se não me engano, MZ, umas motas da RDA, e tinha a braçadeira de polícia de trânsito, estava aí nos controles, naquilo que chama-se operações stop da polícia de trânsito. Portanto, essas coisas não começaram agora, vem desde a independência, mas aquilo que eu acho é que o Wang San cresceu como polícia e cresceu na própria hierarquia da polícia. Claro que era um polícia pouco convencional, aqueles polícias como nos filmes americanos que têm a ambição de limpar as cidades do crime, que usam métodos pouco ortodoxos para fazer o seu trabalho. Portanto, tudo que de politicamente correto eu possa dizer do general Wang San está à margem disso, está à margem da Liga dos Direitos Humanos. A doutora Alice Mabota é capaz de estar escandalizada de eu estar a falar de um comandante de polícia, mas a sua atuação à frente, quer da Força de Intervenção Rápida, quer quando esteve como comandante da polícia aqui em Maputo, foi uma atuação notável em termos de luta contra o crime e também de solidificar uma série de princípios em termos de corporação policial. Aqui fala-se muito do famoso estilo Robin Hood de Felício Zacarias, como governador da província de Sofala, que viajava com um casacão dentro do chapa para ouvir as lamúrias do povo. O Wang San não era propriamente para ouvir as lamúrias do povo, mas de madrugada ele estava operacional nos diversos pontos de controle e de operação da polícia nesta cidade, exatamente para dar o seu exemplo aos seus subordinados e também para travar muitas das suspeições em relação a comportamentos menos apropriados dessas mesmas brigadas policiais. Portanto, eu terminava dizendo, sem qualquer chancela de politicamente correto, que esta semana, ou a semana passada, uma vez que o funeral foi esta semana, o país perdeu um bom polícia. Falando de Lima, e 24 horas após o enterro de Wang San,
o chefe de Estado, Filipe Nyusi, promoveu mexidas nas forças de defesa e segurança. Vamos começar pelos serviços de informação e segurança do Estado, SISE. Sai Lagos Lidimo e é movimentado Júlio Jane, do Comando-Geral da PRM, para a chefia dos serviços de informação e segurança do Estado, numa altura em que há tumultos, há distúrbios na Mocimboa da Praia, e há quem associe esta movimentação a estes factos, mas também já corriam rumores de que Lagos Lidimo não goza de uma boa saúde. Como é que Fernando Lima viu estas movimentações no Serviço de Informação e Segurança do Estado? Bem, eu li a edição desta semana do Jornal Savana e estou muito de acordo com a abordagem que é feita não só nas movimentações no SIS, como no geral na hierarquia das forças de defesa e segurança. É assim, o nosso governo, habitualmente, quando faz estas exonerações, nomeadamente aquelas que são feitas pelo Presidente da República, nunca apresenta as razões. Está no seu direito de citar qualquer artigo da Constituição ou de um estatuto específico para o fazer, mas isto significa também o seguinte, que isto abre a porta para a especulação. A especulação pode ser de natureza leviana ou pode ser fruto de uma investigação em relação a estas questões. É claro que é normal que um chefe da Segurança de Estado só esteja no seu cargo durante 9 meses. É líquido que o general Lagos Lidimo não está de boa saúde, e também é líquido, nem sequer é controverso, que o SIS não tem andado bem em toda a questão digamos, dos levantamentos, digamos, de inspiração islâmica em Cabo Delgado, porque era possível prevenir estas manifestações, sabíamos há muito tempo que mais dia, menos dia, isto iria acontecer. Presumo que nas várias secretárias dos responsáveis do SIS e também da mais alta hierarquia do Estado moçambicano existem vários relatórios sobre estas questões. Não andarei muito longe da verdade se disser que este assunto já foi debatido em universidades, no próprio ISRE, que é a nossa instituição académica mais predisposta a fazer estes debates e onde há uma grande influência do SIS. Esta questão foi abordada como uma questão eminentemente do foro da segurança de Estado. Portanto, esta substituição, em termos de fato à medida, pode ter as duas justificações. Eu, na minha opinião, acho que tem as duas justificações. Razões de saúde e razões também de má execução de um determinado fenómeno que não foi, portanto, respondido. Mas Júlio Jane, que teve uma passagem um pouco discreta pelo Comando-Geral, tem perfil suficiente para colocar o SIS nos caris? É assim, o general Jane não é um polícia. É um militar. É um militar e tem uma boa folha de serviços como militar. É pelo menos isso que me explicaram as fontes que eu contactei no meio castrense. Não obstante eu já ter ouvido todos estes comentários sobre a figura discreta do general, recuemos um bocadinho atrás e vejamos a turbulência porque passava a polícia nos tempos de Jorge Calão. Às vezes por bons motivos, outras vezes por não tão bons motivos. O general Calão dirá que não foi bem compreendido, mas o que é certo é que esta polícia vivia em grande turbulência. Houve várias
várias ações contra policiais que eram claramente queima de arquivo. Não significa que essas operações de queima de arquivo não tenham continuado agora já estou recordado de um polícia ou de um informante na Grande Circular que foi abatido tipicamente em operação de queima de arquivo. Mas se olharmos aos factos, nós vemos que há menos fuga de informação na polícia, significa que as hierarquias estão melhor encaixadas nos seus lugares, e isso é evidente quando deixa de haver tantas fugas de informação que muitas vezes refletem descontentamento. Aliás, foi o Júlio Jane que publicamente colocou alguma ordem na anarquia, por exemplo, nas estradas, onde a polícia de proteção perturbava demasiado os automobilistas. Não, essa era a missão exatamente do general Jane na polícia, ou seja, estancar a turbulência na polícia e fazer um combate sistemático e cerrado contra o crime. Até hoje não há grandes evidências da alta hierarquia da polícia envolvida nos raptos, mas temos evidências públicas de polícias envolvidos nas operações dos raptos, alguns inclusive foram levados a julgamento. Portanto, este era o outro objetivo, dar uma resposta qualificada à onda de raptos que tantos estragos causou ao país, do ponto de vista emocional e psicológico, mas também do ponto de vista económico, uma vez que quando a comunidade de homens de negócios habitualmente de origem asiática foram definidos como os alvos destes raptos, isto provoca danos imensuráveis à nossa economia. Mas também se sabe, e esta semana começou um julgamento em que tem como figura central uma senhora ligada a uma instituição de crédito do país, também sabe da articulação entre os raptores e os próprios bancos, porque era em função das movimentações das contas bancárias que também se determinavam os alvos. Muitas não era a única fonte de como orquestrar um rapto, mas isto era também uma forma de se planearem os raptos e se definirem alvos em relação aos raptos. Ora, e espero que não esteja a lançar nenhum desafio para novos raptos, o que é certo é que estes raptos diminuíram muito na cidade e aumentaram o nível de tranquilidade para um setor sensível da nossa sociedade. Portanto, isto pode ir bem na folha de serviços do agora movimentado chefe, o comandante da força policial. Há outros aspectos que poderemos também aqui abordar, nomeadamente o envolvimento da polícia nas operações do centro do país. Até hoje há um convencimento de que os esquadrões da morte não pertenciam ao exército, mas estavam sobre a égide policial, portanto, como forças especiais de polícia. O que é certo é que também as operações dos esquadrões da morte reduziram a sua ação, muito por causa da trégua que estamos a viver. Aqui seria especulativo dizer se foi o comandante em chefe ou o comandante da polícia que pararam as operações dos esquadrões da morte, uma vez que em muitos momentos não se sabia muito bem quem é que estava no comando desta guerra, da parte específica da guerra suja contra a RENAM. Para substituir Júlio Jane foi movimentado Bernardino Rafael, licenciado em Ciências Jurídicas e Investigação Criminal, foi diretor da Ordem Maputo
até a sua nomeação, era comandante da polícia na cidade de Maputo, natural de Cabo Delgado, distrito de Moeda, mais um homem do Planalto. E uma pessoa que, nas aparições públicas, aparecia sempre sorridente e de bom humor. Essa é uma característica deste comandante da cidade de Maputo. Não é o primeiro licenciado a chegar à mais alta hierarquia policial. Aliás, o Jorge Cala, o próprio Jorge Cala fez direito aqui na Politécnica. Tinha uma licenciatura em Direito, mas se olharmos para a atitude da chefia da polícia na cidade de Maputo, digamos que Bernardino Rafael sempre teve uma atitude de lisura, também não lhe são conhecidos aqueles comportamentos de risco que outras direções nos habituaram. Agora, é assim, não é possível termos um supercomandante quando a corporação não é uma supercorporação. Ou seja, há uma expectativa de que Bernardino Rafael possa fazer um bom lugar, mas é essa mesma expectativa. Temos que ver para olhar o que vai acontecer a seguir, nomeadamente todas as questões que são o nosso dia-a-dia, nomeadamente a questão do refresco, que digamos, é a face mais folclórica da corrupção em Moçambique, portanto, a pequena corrupção. Mas não é esse o ponto, não são essas as questões de fundo. Aquilo que queremos ver é uma polícia que, no seu todo, proteja os cidadãos, proteja o Estado, proteja as instituições e, portanto, se isto acontecer, temos uma polícia que garante mais tranquilidade, garante mais confiança, e isto é uma questão que o país precisa desesperadamente, porque a instabilidade social decorrente do crime, decorrente da falta de proteção dos cidadãos, é um complemento para outras situações gravosas em Moçambique, nomeadamente o custo de vida, o desemprego, inclusivamente estas campanhas completamente desestabilizadoras que vão desde o chupa-sangue até às pessoas que aparecem nos bairros e, por mexerem o pé, fazem engravidar as senhoras. Portanto, nós temos de tudo, temos um cardápio para todos os gostos em Moçambique e, em última análise, não é que todos os polícias e comandantes de polícia tenham que fazer cursos de antropologia, mas têm que estar preparados para dar uma resposta correta a estas situações, porque senão depois temos aquilo que aconteceu em Malema, no Chile, noutras partes da Zambésia e mesmo do Niassa, em que o último recurso da polícia é a utilização de armas de fogo, armas de fogo com balas reais, que se cifram em mortes que habitualmente nem sequer são contra as pessoas que estão a tentar destruir edifícios do Estado, mas crianças ou pessoas que, pura e simplesmente, por causa da curiosidade, estão no meio dos tumultos e são apanhados por estes projéteis. Há setores que acham que a nova liderança do país que está a colocar em vários pontos importantes pessoas que nasceram no Planalto de Moeda. Isso e Bernardino Rafael é natural de lá, apesar de ter feito grande parte da sua carreira na província de Gaza. Isso não podia mexer com as credenciais policiais do Bernardino Rafael? Eu vi esses comentários. Para já eu minimizaria esse tipo de situação.
minimizaria no sentido de, não obstante reconhecer que isso é um facto, e é um facto incontornável, portanto, não podemos dourar a pílula. Depois também são posições de confiança. Sim, enquanto este facto não corresponder a uma etnicização de uma determinada instituição, do Comitê Central, da Comissão Política, do comando da polícia, eu acho que não é por aí que nos devemos preocupar. Mas também é perigoso esta política de que em cada corporação temos que ter as 10 províncias representadas, ou que temos que ter todos os maiores grupos linguísticos ou étnicos do país representados. Isto também não nos leva a um maior equilíbrio, não é isso que faz a política de inclusão. Olhemos a nosso redor, aqui na Mídia CUP e na redação, nas nossas redações, o grupo que vem de Inhambane é um grupo esmagadoramente maioritário. Eu nem sequer gosto que isso aconteça, mas isto não decorre de nenhum favoritismo que atribuímos na redação às pessoas de Inhambane, não corresponde a aquilo que os americanos dizem discriminação positiva. Acontece, decorre de fenómenos de educação, de urbanização, de maior predisposição para a escrita, mas eu pessoalmente gostaria que fosse um grupo mais diversificado, por exemplo, que tivesse mais mulheres, porque é embaraçoso termos uma redação com tão poucas mulheres, mas isso reflete, em última análise, o país. E aí sim deveria haver discriminação positiva para ver se conseguíamos atrair mais mulheres para as redações. Mas essa é a nossa realidade. E não podemos pôr uma pessoa que não sabe escrever, porque é mulher, a escrever, ou a pôr um nome feminino à frente de uma determinada reportagem, só porque isso é politicamente correto. Não é por aí. Portanto, para já, não vejo que isso seja uma nova corrente de que agora, como isto está escrito e está dito, que agora os Macondes estão a dominar o país. Mais em termos de grupo populacional, o grupo Maconde nem sequer inspira este medo. E mais, tal como no jornalismo se explica esta predominância das pessoas de Inhambane, do norte de Inhambane, do centro e do sul, e o norte, centro e sul de Inhambane são componentes muito diversificadas em termos do nosso mosaico linguístico e étnico, também se explica, ao nível das forças de defesa e segurança, porque que os Macondes são tão predominantes, proeminentes, e isto vem do tempo da luta armada, do depois da independência e, sobretudo, no Ministério da Defesa. Ora, quando nós temos, inclusivamente, que o Ministério da Defesa, por força dos acordos de paz, transferiu para a polícia um grande número de efetivos, aí podemos ver também esta componente, como vai influenciar a polícia. Portanto, para já não é este o problema, mas poderá vir a ser quando virmos uma pessoa manifestamente incompetente, manifestamente impreparada, mas porque tem essa parte do bilhete de identidade, essa origem, foi-lhe dado aquele cargo e aquela posição. Nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique sai Graça Chongo, nomeado em 2013 por Armando Guebuza, e entra Lázaro Minete, o ex-chefe comandante do Exército. Filipe Nunes vai desta forma arrumando as suas pedras nas forças de defesa e segurança, mas também corriam também rumores de que Graça Chongo também não gozava de boa saúde. Sim, já agora que tocamos todos os três setores movimentados, como corolário, a minha interpretação é a seguinte: é mau que, quer dizer, para outras pessoas pode ser bom, que
o Heng Seng morreu no seu posto. Mas nós sabemos que há muito tempo que ele estava doente. Isto é bom ou é mau em termos da operacionalidade policial? É bom em termos da dignidade que se quis dar a este comandante que morreu naquele posto e não como aposentado ou como afastado ou na reserva. Mas isto, no meu entender, acho que fez tocar algumas campainhas, nomeadamente na situação quando se perguntava e o diretor do CIS está em Cabo Delgado, está doente, e o comandante, o chefe de Estado-Maior foi fixe na parada, mas tinha algumas dificuldades de se movimentar. Portanto, é assim, um determinado facto, ou seja, a morte do Heng Seng, de algum modo precipitou estas movimentações, mas estas movimentações não são fáceis de fazer. Não são fáceis de fazer em Moçambique, mas em todos os países. O meio castrense, o meio da segurança. Como dizia um analista, mudaram um chefe de Estado-Maior-General, mudaram um diretor de CIS, não é o mesmo que mudaram o ministro do Comércio. Não é como ir ao dentista e substituir um dente. É um bocadinho mais complicado, mexe com muita gente, com comandos, com lideranças essas que garantem a segurança do Estado e, portanto, não é fácil fazer-se isso, num país que é jovem, que tem um presidente jovem e que tem um presidente que claramente sabemos não é um ditador, não é um homem poderoso, nem sequer vem da tradição que de algum modo ainda impera nas Forças Armadas, que é ir-se buscar um general de referência, embora isso também comece a ser passado, ou seja, há oficiais generais que se formaram nas academias, que têm conhecimentos técnico-militares e técnico-policiais para desempenhar esses cargos. Mas vejamos, inclusivamente, quando são promovidos a estes escalões, é sempre necessário fazer uma promoção oficial general, porque ainda não estão naquele grau de hierarquia. E esse grau de hierarquia é proporcionado por quê? Por cursos de academia, por cursos de Estado-Maior e por anos de permanência num determinado ramo das Forças de Defesa e Segurança, o que revela exatamente que isto é também, são setores que ainda estão em construção e que, portanto, não há 10 generais que estão à espera de ser promovidos a comandante em chefe, e se não são chefes de Estado-Maior, têm que pedir a passagem à reserva, porque o seu tempo de promoção já passou. Portanto, também há estes critérios de natureza técnica. De qualquer forma, quer-me parecer que estes lugares são cada vez mais apetrechados em termos técnicos e muito menos politizados. Com estas mexidas, estamos a meio caminho para a outra mexida governamental no xadrez de Filipe Nyusi. Bem, é uma pergunta que anda na boca de toda a gente. Eu penso que ela Estamos a caminhar para lá. Penso que ela existirá, mas não acredito e acho que já abordámos aqui esse assunto, não acredito que essa movimentação se faça nos termos de complicados jogos de xadrez que têm a ver com comissão política, de se viver em Maputo ou de se viver em Manica. Não, eu acho que não é por aí. Acho que é sobretudo uma oportunidade e um pretexto para Nyusi mexer em alguns setores que ele quer mais exigência e que de algum modo não está satisfeito com o desempenho. Mas atenção, as pessoas
foram convidadas para um lugar que tem um mandato de 5 anos e, apesar disso não ser completamente uma regra intocável, de qualquer forma, há, e mesmo ao longo dos últimos anos e de outros mandatos presidenciais, tentou-se respeitar muito este princípio. Um mandato é para se cumprir, não é para se estar sempre a inventar a roda e substituir pessoas, porque isto também altera dinâmicas, cria impactos psicológicos na equipa de governo, na equipa executiva, e isso também não é bom. Fernando Lima, vamos ao nosso pequeno intervalo e voltamos com as recomendações do governador do Banco de Moçambique. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos temas de Fernando Lima, desta vez com a intervenção nesta quinta-feira do governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, que apontou o congelamento prolongado da ajuda internacional ao orçamento do Estado, que vai exigir medidas de ajuste fiscal e aceleração de reformas. Que essas são as condições necessárias para que o comportamento que os principais indicadores macroeconômicos que vinham apresentar continuem na mesma linha. Sem apoio internacional, problemas de 2016, de 2017 vão continuar em 2018, Fernando Lima. Claramente, e o governador foi muito claro, explicou muito claramente, ou seja, aquilo que nós dissemos aqui como jornalistas, que não havia nada para ninguém a partir de Washington. Rogério Zandamela, sem utilizar estas palavras, falou de um congelamento da ajuda, congelamento de programas, o que é a mesma coisa. Portanto, se não houver os complementos importantes para o orçamento de 2018, o orçamento vai ser continuar a apertar o cinto, mais dificuldades para a população, mas também mais dificuldades para aqueles que trabalham no aparelho de Estado. Aliás, esta semana vimos uma circular a limitar as contratações no aparelho de Estado, à exceção das Forças de Defesa e Segurança, de professores e pessoal da saúde. A componente do anúncio do governador do banco, quanto a mim, tem duas vertentes importantes. Aquela que é simpática, que é as medidas de caráter monetário, financeiro, que são boas. A diminuição de vários rácios, indicadores do banco, quer em relação à massa monetária que os bancos comerciais podem dispor, ou seja, um corte, se não me engano, de 100 pontos percentuais ao nível dos 15,5%, a redução da facilidade permanente de crédito para os 22, embora continue realista, ou seja, os 22% dão um indicador aos bancos comerciais, mas ainda estamos muito longe de fazerem com que as pessoas corram para os bancos. Aliás, uma das questões que foram mencionadas pelo governador prende-se, por exemplo, com as reservas acumuladas do banco. O banco agora tem reservas para 6,1 meses, mas uma parte destas contribuições tem a ver com as entregas dos bancos comerciais ao Banco Central, ou seja, os bancos comerciais tinham este dinheiro disponível e estão a entregar ao Banco Central. Porque também estão a ter dificuldades para passar para a economia. Ninguém vai pedir dinheiro no banco. Ninguém vai pedir dinheiro emprestado. Aliás, são tantos números que eu não os tenho de cabeça, mas se não me engano o crédito baixou 10,9%
10,9% significa que há menos pedidos de crédito ao banco. Ora, esta parte são de facto boas notícias, mas e outra questão importante é a inflação, que até setembro estava nos 10,67 e, inclusive, isto são palavras do governador, ele acha que a inflação até dezembro pode vir a um dígito. Eu acho que é muito temerário, uma vez que dezembro é um mês atípico, mas tradicionalmente... Não está a ser demasiado otimista o governador? Bem, o governador, por causa das más notícias que possivelmente terá que dar, também é simpático que dê algumas boas notícias, um pouco para dourar a pílula ou para contrabalançar. Porque, por outro lado, estava a dizer que alertava para a subida generalizada dos preços em 2018. Depende. Tem a situação conturbada na África do Sul, principal depende. Parceiro. E não só, depende também se nós vamos manter estabilizados os câmbios para o dólar e para o rand, sobretudo para o rand. Ora, aquilo que nós temos assistido é o rand continuar a derrapar, o que não deixa de ser benéfico para nós como importadores brutos da África do Sul, mas sobretudo a nossa moeda também se movimenta muito em função do dólar, mais os câmbios em relação ao rand muitas vezes são determinados exatamente pela referência, pelo elemento referencial que é o dólar. Mas, por exemplo, e comecemos pelas questões cruciais e que são um ponto de interrogação para 2018. Se nós não encontramos uma solução para esta questão do relacionamento com os parceiros, vamos ter que fazer mais endividamento doméstico. Ora, isto põe em causa a questão da dívida interna e da inflação, porque injeta dinheiro da economia que não reflete produção, reflete gastos, custos sobretudo com a manutenção do aparelho de Estado. O governador fez questão em referenciar que a dívida pública vai, se não me engano, 100,5 mil milhões. Exatamente, qualquer coisa como 1.675 milhões de 1.670 milhões de dólares. Se fôssemos usar o termo anglo-saxónico, seria 1,6 bilhões de dólares. Esta é a dívida acumulada. Ora, esta dívida disparou sobretudo em 2016, ou seja, 90% da dívida doméstica. E aqui há alguns problemas em relação aos números, porque eu já vi números citados díspares em relação a esta dívida. Mas, aparentemente, o endividamento doméstico cresceu em 90% entre 31 de dezembro de 2015 e 25 de outubro corrente. Ora, isto é claramente decorrente desta situação das dívidas ocultas, do congelamento de fundos para o Orçamento de Estado por parte dos doadores. Ao longo de 2016-2017 tivemos uma apreciável bonança em relação aos preços do alumínio e do carvão. Ora, as notícias do terceiro trimestre deste ano em relação ao carvão já não são tão simpáticas. A Vale teve uma diminuição de lucros na ordem dos 111 milhões de dólares. Claro que isto não é tudo decorrente da baixa do preço do carvão metalúrgico, porque assim, baixou o carvão metalúrgico,
aumentou o preço do carvão térmico. Habitualmente o carvão rico é aquele que é o carvão metalúrgico, aquilo que se chama o carvão de coque, e o térmico é aquele que é utilizado para... Carvão de queima. O carvão de queima, por exemplo, pode servir para alimentar centrais térmicas, fábricas de consumos menos elevados e com necessidades de carvão mais com alto poder de queima, como é o carvão que é utilizado nas siderurgias, portanto, na transformação do ferro em aço. Isto não são boas notícias, não é boa notícia a questão do alumínio, e isto são números importantes, não só em termos de balança de pagamentos, e isto contabilisticamente é importante, porque nós sabemos que estas contas não passam pelos livros, mas não passam pelos cofres, mas ajudam. Então, isto são questões problemáticas para 2018, nomeadamente. É possível que as medidas financeiras positivas continuem, mas elas estão agregadas a um grandíssimo ponto de interrogação, porque em termos de economia real as notícias não são tão positivas e assim, sem injeção de capital, de investimento, é mais difícil fazer-se a retoma da economia. Claro que o Banco e o Ministério da Economia e Finanças vão continuar um programa de reformas. Algumas das reformas já as antecipámos em programas anteriores, mas elas também vão ser importantes no sentido de disciplinar a economia. De qualquer forma, termos a economia a entrar nos trilhos, nós podemos ver claramente, mesmo para uma pessoa que não é versada em economia, que temos uma taxa de referência de banco nos 22%. Se tivermos uma inflação nos 10%, há um vasto campo de manobra para se mexer nas taxas bancárias e para elas virem por aí abaixo. O que para mim significa é que o governador do banco está a ter uma atitude extremamente prudente, porque ele sabe que não são só boas notícias que vêm por aí. O presságio de más notícias é muito superior àquilo que podem ser as boas notícias, uma vez que elas só são apenas impactantes do ponto de vista monetário e financeiro. E a economia tem outras variantes que é preciso analisar, e essas variantes não são de facto simpáticas. Outra das medidas do governador dizia também que os esforços, isso na parte da cobrança de receita, diz que por mais esforços que se fazem, isto não vai ser o suficiente para tapar o buraco no orçamento do Estado. É necessário medidas adicionais. E esta semana vimos a Presidente da Autoridade Tributária numa empreitada pelos contribuintes. Bem, isto são aquelas medidas, eu diria quase, que é tentar tapar o sol com a peneira. Quer dizer, fica bem na fotografia ver estes oficiais de finanças a tentarem cobrar nas lojas, mas é assim, são sempre os mesmos. Ou seja, a tal propalado alargamento da base fiscal nunca acontece, é sempre sobre os habituais bandidos bandidos passa a expressão, isto é um bocadinho do filme do Casablanca, prendam-se os habituais suspeitos. Portanto, a tentativa de recolha de dinheiro adicional vai sempre aos mesmos, são aqueles ali, estão à mão de semear, não podem
não podem fugir logo, portanto vamos apanhar ali mesmo, mas não é por aí. Mais, as empresas estão muito sobrecarregadas, não se pode fazer mais pressão, porque vamos sufocar as empresas. Mais, a autoridade tributária sabe muito bem que se as receitas dos impostos baixam, é porque exatamente a economia continua a decrescer. Aliás, acho que o governador disse isso. O ambiente de negócios mostra... Ele considerou fraco o crescimento econômico do país, sim, no primeiro semestre. Não, continuamos ao nível dos 3%. Então, mesmo os tais 5%... Que é contra 5% do período homólogo. Há dúvidas se vamos lá chegar. Ora, os impostos vêm exatamente de uma economia que tem um bom desempenho. Se a economia não tem um bom desempenho, não há impostos. Portanto, não é pela boa vontade da autoridade tributária que vamos ter mais impostos. Os impostos correspondem a uma percentagem da atividade económica. Se essa atividade económica não existe, não há esses mesmos impostos. Por isso é que se tenta penalizar determinados setores, ir buscar dinheiro a setores não contemplados ainda, de setores inclusivamente onde tem havido protestos muitas vezes de natureza populista, que tem a ver com os carros, com o carapau, com a roupa das calamidades. Mas é assim, a autoridade tributária está desesperada para arranjar dinheiro para fazer funcionar a máquina do Estado e, portanto, lança mão a todas as armas possíveis para tentar arrecadar receita. Outro tema controverso abordado pelo governador, foi-lhe perguntado, tem a ver com a Coanha. Já discutimos em várias edições o tema Coanha, mas o governador manifestou, e desta vez de forma muito ríspida, orgulhoso da venda do Moza, apesar da decisão ter sido considerada ilegal pela Comissão Central de Ética Pública. E esta intervenção do governador foi considerada em certos setores como muito próxima da arrogância. Não acha que o governador, com uma linguagem um pouco mais diplomática, mais calma, poderia se ultrapassar este problema? Podia, mas não faz parte da personalidade dele. Ele é mesmo assim, ele acha que fez bem, que fez correto e, portanto, manda a legalidade às ortigas. Ou seja, o governador do banco não tem ambições políticas neste país, não quer ser ministro, não quer ser do Comitê Central ou do Politburo. Portanto, faz as declarações que ele acha que deve fazer, se calhar está a pagar por essas mesmas declarações. Há uma teoria que, sendo uma pessoa que ocupa um lugar especial no nosso aparelho económico, sendo uma pessoa que é uma figura de compromisso, nomeadamente com o Fundo Monetário Internacional, atacar-se o governador do Banco de Moçambique, está-se a atacar o FMI, está-se a atacar o presidente Nyusi, está-se a reforçar o campo das dívidas ocultas. Mas isto são as teorias da conspiração. Aquilo que eu acho, em última análise, que tem que acontecer é que cada instituição deve cumprir o seu papel. Ora, se a Comissão de Ética considera, e eu pessoalmente também assim o considero, que houve irregularidades em todo este processo, este processo deve baixar ou deve subir para a Procuradoria-Geral da República, que deve acionar as medidas necessárias para que se reponha a legalidade, e nós cá estamos para ver se isto vai acontecer ou se ficaremos por estes que se mude os atores, como vai acontecer no caso de Mesquita com a cabotagem. Não, num determinado momento... E depois estamos a falar... Num determinado momento, não na questão da cabotagem, mas na questão
dos negócios da mesquita, caminhonagem e das calamidades naturais, há muito de analogia no comportamento de Zandamela e de Carlos Mesquita. O Carlos Mesquita acha, e acho que está convicto disso, que ele prestou um serviço ao país ao servir as calamidades naturais quando outras empresas de caminhonagem não queriam fazer aquele trabalho. Esta é a posição pessoal dele. É politicamente incorretíssima, insustentável, mas é a posição dele, tipo, quem não deve não teme, que é a posição do governador do banco. Eu acho que fiz bem, não tirei benefícios e não espero tirar benefícios materiais de tal situação, portanto, salvamos um banco e eu estou orgulhoso disso. Mas isto, claro, que se paga e se paga cara ao ministro português, porque declarou na China que a mão de obra portuguesa era uma mão de obra barata. Eu não estou a citar ipsis verbis o que o ministro disse. Isto custou-lhe o lugar, porque os sindicatos tinham que lhe cair em cima, a opinião pública e os comentadores tinham que lhe cair em cima e, portanto, tornou-se insustentável a posição do ministro. Ora, em Moçambique, nós sabemos que isto habitualmente é o lugar comum dos ministros, até dos presidentes, dizer que a mão de obra moçambicana é barata e não causa muitos problemas. E não conheço nem presidente nem ministro que tenha sido demitido por tais declarações. Portanto, vamos ver até onde vai. Não sei se lhe vou chamar braço de ferro, mas é pelo menos um bate-boca que é muito alimentado pela opinião pública, e ainda bem que temos uma imprensa que não se cala, que está atenta, que nota, que comenta, que lhe chama a atenção. Isso é muito importante em democracia, e assim, os governadores, os ministros, os diretores também têm que se conformar com a legalidade, senão o facto de uma pessoa ter uma posição institucional era um convite ao livre-arbítrio, e não é isso que se pretende. As instituições e os titulares de cargos políticos nessas instituições têm que se conformar com a legalidade. Fernando Lima, vamos ao nosso terceiro tema, vamos já na Nampula. O Governo, o Conselho de Ministros, já decidiu pelas intercalares. Em programas anteriores, Fernando Lima defendia que deveria haver um acordo político entre as principais forças para evitar uma eleição intercalar em Nampula, e falta muito pouco tempo. E noutros setores também argumentava-se que a Frelimo não estava também interessada em eleições intercalares e podia arranjar alguns estratagemas jurídicos para justificar isso. Até que ponto as ações do MDM e, sobretudo, de Manuel Tokova, a forma como eles geriram este processo, não terá precipitado a marcação de eleições para travar o próprio Tokova? Pode ser uma leitura, ou seja, o MDM está num desvario total. A cada semana que passa e a cada programa que fazemos, temos mais uns tantos argumentos para acrescentar às asneiras, às patetices que estão a ser cometidas pelo MDM em Nampula, e não se vê sequer uma voz nacional a tentar pôr cobro a este desvario e tentar controlar esta situação. Mas de dentro do próprio MDM surgem vozes dissonantes, cada um dar a sua opinião, o que há inclusivamente problemas de liderança neste partido. Portanto, à partida, pode ser que eu esteja enganado, mas há um perdedor destas eleições
antecipadas, e esse perdedor será certamente o MDM. Claro que a RENAM e a Frelimo estão em posições diferenciadas. A RENAM porque não concorreu às últimas eleições autárquicas e porque sente que o seu espaço autárquico foi ocupado pelo MDM, portanto é claramente uma força interessada. A Frelimo por outros motivos, não obstante não seja conveniente eleições nesta altura, o facto de haver um espaço criado por asneira política do próprio MDM faz ressuscitar esta expectativa na Frelimo. Não sei se, e certamente que não é o único assunto a debater, mas esta semana o Comitê Central da Frelimo estará reunido em Nampula. Acho que isto tem a ver com aquilo que aconteceu na autarquia, tem a ver com todas estas intranquilidades. Estamos neste momento político conturbado. O Presidente da República também visita Nampula e vai abrir este seminário do Comitê Central. Sim, mas da Frelimo. Há muitas vozes que acreditam que o que está a acontecer em Cabo Delgado tem alguma relação com Nampula. Com Nampula. Portanto, há todo este interesse, e isto mostra quão assertivo, muitas vezes, porque melhor organizado é o Partido Frelimo nestas coisas, e tem claramente muito mais meios para dar uma resposta rápida e contundente a estas situações. De qualquer forma, não está fechada a hipótese de surgir um movimento cívico que, digamos, levanta a bandeira amurane. Portanto, um movimento cívico que, à revelia dos três principais partidos políticos e reivindicando a memória de Amurane, possa concorrer às eleições. E este potencial movimento cívico tem exatamente a seu favor o facto de poder jogar com as emoções, com a morte violenta de Amurane, da memória ser fresca e, portanto, fazer esquecer as forças políticas tradicionais. Significa que este é um momento próprio para o surgimento do movimento cívico, será menos oportuno daqui a 5 anos contestar as eleições ou contestar as próprias eleições do próximo ano. Portanto, a haver eleições intercalares, este seria o momento próprio para um movimento cívico reivindicando Amurane concorrer a estas mesmas eleições. E de certeza voltaremos a ver Filomena Motoropa, que foi a estrela da eleição passada. Eu já pensei, inclusivamente, em sonhos, se não haveria uma aliança Motoropa-Amurane, mas isto são apenas os meus pensamentos. Mas já que Motoropa tem alguma base organizativa, tem alguma, digamos, banho de exposição pública, podia ser uma força a explorar, mas não penso que vai ser por aí. Penso que há claramente em formação e em ebulição esta tentativa de se criar um movimento cívico em torno de Amurane. Rapidamente, estamos em cima da hora, vamos fechar com o nosso último tema, que tem a ver com a venda de 2 ilhas. Foi publicitada na internet em Cabo Delgado e Cabo Delgado volta de novo com este tipo de anúncio. Não é tempo do Estado que devia ter maior controle destas pequenas ilhas paradisíacas, que outras delas já foram tomadas por gente? O problema é que o Estado não tem uma atitude uniforme em relação a estas questões. Ou seja, por força da pressão dos média, tem que vir citar a Constituição, a Lei de Terras, os doados e todas as coisas que todos sabemos sobre a terra que não se vende. Mas depois, no privado,
nos hotéis de luxo. Estas questões discutem-se muitas vezes com grandes empresários, com grupos económicos que querem investir e que muitas vezes ficam a meio caminho para se legalizarem essas situações. Por exemplo, nunca veio a lume nenhum caso de ilhas na Zambésia, mas há algumas ilhas que também estão para ser potencialmente comercializadas na Zambésia, porque é de facto uma maneira de se fazer dinheiro, de ver quem tem a capacidade de fazer dinheiro e muitas vezes sob a capa de ser um negócio do Estado, que pode ser legalmente acautelado, fazendo-se tudo que é correto, estabelecendo-se um regime de concessão, mas não é isso que se verifica. Porquê? Porque exatamente por detrás está alguém que vai ganhar dinheiro a partir desse negócio, desta ilha de paraíso. Fran Lima, chegamos ao fim do programa 37. Eu sou Francisco Carmona, a parte técnica esteve a cargo de André dos Santos. Nos vemos de hoje a 7 dias. Boa noite. Pontos de Fernando Lima.